Jó capítulo 14, versículo 5. Presta bem atenção nessa palavra que eu quero assim ver o irmão ser abençoado. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limite e não viverá além deles. Aqui está falando para aquelas pessoas que estão nas coisas do mundo. Tem limite na vida dessa pessoa. Quando ela morrer, ela não vai mais viver. Porque uma pessoa, quando vive uma vida longe do Senhor, quando ela morre, ela perde a vida dela. Porque não há mais vida, há sofrimento. Há sofrimento. Por isso que os dias dessa pessoa estão limitados. Você quer que seus dias sejam limitados? Aqui nessa vida você pode viver, mas depois você vai morrer, como todo mundo vai morrer. Mas depois da morte ali, vai vir as escolhas. O que você semeou, o que você escolheu. É isso que o texto está querendo dizer. Eu vou até ler novamente, ó. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limite e não viverá além deles. Quem quer viver além desses limites aqui que a Bíblia está falando? Quem quer? Então, ó, se hoje você ouvir as palavras do Senhor, você vai poder viver. Se você não ouvir, você pode não viver. Você pode não viver. Aqui está o segredo, ó. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, quando a gente se arrepende mesmo, a gente reconhece: Deus, olha, eu sou um pecador, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua ajuda para largar esse pecado. Olha aqui no versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão o seu ramo, o seu renovo, e não cessarão o seu renovo. Então, ó, quando uma pessoa se entrega para Jesus, a esperança ali para essa árvore tanto crescer que dá fruto. E olha aqui, ó, ele vai dizer assim, ó: sem envelhecer na terra, a sua raiz e os seus troncos morre no pó. Fala assim, ó, quando a gente envelhecer mesmo, morrer, iremos para o pó, iremos para a terra, sim ou não? Olha aqui, ó: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma palha. Mas mesmo assim você vai continuar vivendo quando está com Cristo. Agora, se você fizer a escolha errada, seus dias aqui vai ser limitado. Não sei. Tem pessoas que morrem com 100 anos, sim ou não? Tem pessoas que morrem com 70 anos. Tem pessoas que morrem com 40 anos. Tem pessoas que morrem com 20 anos. Tem pessoas que morrem com 5 anos. Não sei qual que é o prazo que Deus determinou que você viva aqui. Mas ó, Ele sabe o dia que você nasceu e o dia que você vai morrer. O que irá acontecer comigo e com você aquele dia. Mas Ele está nos dando uma oportunidade. Ele fala: se hoje ouvir a minha voz, você não vai morrer, você vive. Mas para isso, ó, você tem que buscar ter esta água. Ter esta água. E olha, se fosse para mim dar um tema assim, eu estava pensando, qual tema eu dou para essa pregação? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ou nem todos que buscam o Senhor encontram. Eu falei, eu acho melhor esse aqui, ó: nem todos que buscam o Senhor encontram. É mesmo, pastor? Nem todos que buscam o Senhor encontram. É, nem todos que buscam o Senhor encontram. E eu vou mostrar no texto bíblico que isso é verdade. Vou pedir para os irmãos irem junto comigo no Evangelho agora relatado por Marcos. Enquanto isso, os irmãos vão indo lá, eu vou pedir para o Timóteo me ajudar. Me ajuda aqui, Timóteo, fazendo favor. Você faz esse favor? Quem quer que o Timóteo me ajude aqui? Diga eu.
que o Timóteo me ajuda aqui? Diga eu. A igreja. A igreja. Que bênção. Vou poupar um pouco minha voz, que vocês perceberam que minha voz está meio rouca. Eu vou poupar um pouco, que à noite vai ter outra reunião. Então eu vou mostrar para os irmãos Marcos capítulo 1. E aí, tudo bem, guerreiro? Ó, versículo 2. Ó, presta bem atenção. Você sabia que eu estava... Vou falar para os irmãos, conto ou não conto? Eu não vou contar não, vocês não vão querer saber não. Conto? Ah, eu vou contar então, vocês insistiram. Assim, o capítulo 1, versículo... Espera aí, eu não vou falar, senão eles vão ficar lendo, vão prestar atenção. Assim, ó, quando... Deus tem me dado pregações, ensinamentos, mas eu sempre levanto de madrugada para orar. Para orar, é costume. Às vezes eu coloco lá bom dia meia-noite, pensando que eu vou dormir, eu vou conseguir dormir. Eu falo, se eu dormir direto, pelo menos já coloquei o bom dia lá. Vou ser o primeiro a dar o bom dia para os irmãos. Eu não gosto que ninguém rouba isso de mim. Aí eu coloco lá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mas sempre dá 2:30 ou 3 horas, Deus me acorda. Mas dessa vez, por exemplo, eu estava orando, ao mesmo tempo chorando, porque a misericórdia de Deus nas nossas vidas, o que eu passo para a igreja não vem de mim. Não vem, eu não tenho assim esse poder, esse conhecimento, senão através do Espírito Santo, né? Eu dormindo lá e Deus falando, passando as pregações para mim, eu chorando assim. Eu desci, era 5 horas da manhã, assim, depois de ter conversado com Deus e anotando aqui, ó, assim, as pregações, que Deus... E eu falei assim, meu, o Senhor é tremendo. E as pessoas às vezes não dão valor, que Deus Ele está usando, mas as pessoas não estão ouvindo, né? Olha aqui, eu vou mostrar para vocês que nem todos que buscam o Senhor encontram. O versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Olha que interessante. Eu aposto ali que Jesus Cristo não queria... Quem está me ouvindo, diga eu. Então presta atenção aqui, ó. Eu creio que Jesus Cristo estava falando para os demônios, ó, não fale, Jesus repreendendo, não fala quem eu sou. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que estavam recebendo a cura, o milagre, não sabia quem estava ali. Estavam buscando ali um curandeiro. E não sabia quem estava ali. Ele falou assim, não fala quem eu sou. Não fala quem eu sou. Existem muitas pessoas assim na igreja, sim ou não? Buscando Cristo por conta das coisas terrenas, sim ou não? E não conhecendo Cristo ainda. Às vezes, hoje você pode ter saído da sua casa buscando Ele, assim como um curandeiro, mas hoje Ele vai quebrar isso de você. Hoje Ele quebra isso de você. Eu quero que você reconheça mesmo quem Ele é. Ó, versículo 35 em diante agora. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Procurava o quê? Diligentemente. Aqueles que buscavam mesmo. Eles não desistiam. Onde está Jesus? Não estamos achando. Vamos até encontrar Ele. Até encontrar Ele. Depois o que aconteceu? Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Olha aqui, ó. Todos buscavam o Senhor Jesus. Todos acharam? Não. Só ler novamente o versículo
36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Aqueles que estavam com Simão, eles encontraram Jesus. Mas tinha outras pessoas que... Pode ler. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Olha lá, todos buscavam ele, mas nem todos encontraram. Quem quer encontrar Jesus? Quem quer mesmo encontrar Jesus? Para isso, você precisa buscar. Senão você não vai conhecer Jesus. Senão você não vai conhecer, vai ser meninice. E aqui eu entendo, porque Jesus Cristo disse assim, que naqueles dias muitos irão dizer assim: eu expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas. E ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, nunca vos conheci. Eu entendo isso. Por que eu entendo isso? Como eu consigo entender isso? Porque esses líderes, eles estavam atraindo as pessoas por conta das concupiscências das pessoas. As pessoas não estavam tendo um encontro com Cristo. Estava procurando ali o curandeiro. Quem está pegando aqui? O curandeiro. O curandeiro. Por isso que ele falou para os demônios: ficam quietos. Porque às vezes, por exemplo, se o demônio falar, ele... Creio que naquele tempo as pessoas iam crer. Hoje não. Eu creio que o amor de muitos esfriam. Até se o demônio falar: ele que salva... As pessoas não creem, porque a Bíblia, ela vai se cumprindo. O amor de muitos esfria. Então por isso que eu entendo ali, que ele vai dizer: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu entendo, porque esses pastores faziam prodígios. Os sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Os sinais. E muitas pessoas ficam nos sinais e não ficam na palavra. É por isso que eu dou prioridade na vida de vocês. Essa é a diferença. Eu dou a prioridade na vida de vocês é na palavra. É na palavra. Porque no Evangelho relatado por João, capítulo 8, eu creio nos milagres. Eu creio que esses sinais estão na minha vida também. Mas eu não posso focar vocês para isso. Eu preciso focar vocês na palavra. No versículo 31. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha aqui, permanecer nele. Nele, por isso que ele falou para os demônios: não fala quem eu sou não. Por isso que poucos encontram Jesus mesmo. Poucas pessoas encontram Jesus mesmo. Sabe por quê? Porque não busca Ele verdadeiramente. Não busca Ele verdadeiramente. Jeremias 29. Aqui está o segredo. Eu já falei. Os discípulos lá estavam buscando Ele. Buscaram, encontraram. Eu quero que você encontre com Jesus. Porque se você encontrar com Jesus, nada vai te tirar da presença dEle. Mas olha o segredo aqui, no versículo 12. Vai dizer assim, no versículo 13. Buscai-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Por isso que eu estou falando, meu irmão e minha irmã, se você quiser mesmo ter um encontro com Cristo, você tem que buscar Ele de todo o coração. Senão,
você não vai ter encontro com Cristo. É de todo o coração. Seu marido tem ciúmes de você, sim ou não? Tem? Você tem ciúmes do seu marido também? Tem sim. Tem? Faz assim. Tem mulher que faz assim. Meu marido. Quem é? De quem é esse número aqui? Mas ó, eu quero falar que Cristo, Ele tem ciúmes de você. Até mesmo com seus familiares. É verdade ou não é? Ele fala, aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Isso não é ciúmes? Mas é meu pai e minha mãe, Jesus. Não reparte você com ninguém. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Então, entenda isso. Se você quiser ter um encontro com Cristo mesmo, você tem que buscar Ele de todo o seu coração. Senão, meu irmão, você nunca vai entender o que é esse amor que eu falo, que é esse amor que eu prego. Olha aqui no versículo 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Farei mudar a sua vida. Serei achado. Se você colocar Ele em primeiro lugar. Eu coloquei. Eu vim da prostituição, eu vim das drogas. Eu não tinha esperança para mim. E hoje eu estou aqui, com um terno aqui, que o irmão estava me chamando de tiozão. Tiozão. E hoje eu de terno pregando a palavra dele. E pregando esse amor que transforma. Então, aqui está o segredo. Existe um vazio em todo mundo. Todo mundo existe um vazio. Assim, em cada um de vocês existe um vazio. Em mim existe um vazio. E esse vazio, ele só é preenchido com a presença de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que têm dinheiro, né, e é vazia. Sim ou não? Porque esse vazio só é preenchido com Cristo. Por isso que eu estou falando, você precisa ter sede dele. Eu vou mostrar para os irmãos assim com a história da mulher samaritana. Jesus Cristo, Ele tinha que passar por Samaria ali. Era necessário. Assim às vezes você acha que eu vou para a igreja. Não, o Espírito Santo queria falar com você. Deus queria falar com você. Por isso que você veio aqui. Tem um louvor, Ele não desiste de você. Ele não desiste mesmo de você. Por isso que hoje você está aqui, porque Ele está falando com você. E Ele está deixando bem claro, se hoje você ouvir a minha voz, Ele passa por Samaria. Os discípulos assim vão buscar água, vão buscar alimento. Ele fica ali, porque Ele tinha um encontro com essa pessoa, com essa mulher samaritana. E você crê que Cristo tinha esse encontro hoje com você? Estava marcado? Que eu, igual disse, Deus, Ele é organizado. Você pode estar desorganizado aí, mas Deus, Ele é organizado. Ele sabia desse encontro com você. E Ele não perde o horário, né? Ele sabia desse encontro. E Ele vai dizer para essa mulher, dai-me de beber. Ela olha assim para Ele e fala assim, vê que Ele é um judeu. Vai dizer assim, como é que pode? O homem sendo judeu falar com uma samaritana. Aí Ele vai dizer assim, mulher, se você soubesse quem é que está falando com você, olha, se você crê mesmo em Deus, você vai ter no seu coração, vai crer no seu coração que é Ele falando com você, através da minha vida. Do mesmo modo que aquela mulher olhou assim, é um judeu, é um homem, mas era Deus falando com ela. E quando Ele fala assim, dá-me de beber, Ele está querendo dizer, você não tem nada assim para me dar. Eu que tenho para te dar. Por isso que você precisa estar nele. Quem consegue entender isso? Por isso que você precisa estar nele. E esta mulher, ela vai ser tocada. Porque Jesus Cristo vai dizer para ela, se beber dessa água, tornará a ter sede. Vamos aqui no Evangelho de João, capítulo 4, para os irmãos entenderem.
Você lê aqui para mim, guerreiro, faz a favor. O versículo 9 em diante. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Presta bem atenção aqui. Às vezes você sente a necessidade, às vezes, de um amigo. Sabe por quê? Porque você está vazio. Tem pessoas que é vazia, não tem Cristo. Às vezes até mesmo dentro da igreja, elas são movidas ali por emoções. Às vezes a música, eles estão tocando tão bem assim, essa pessoa, ela se preencheu ali naquela hora, se preencheu naquela hora, naquele momento, mas não na palavra. Aí vai para outro lugar que o louvor é melhor. Essa pessoa dentro da igreja já está vazia, que ela fala assim: eu não estou mais assim, eu vou para outra igreja que o louvor é mais picante ali, passa a emoção. Uma pessoa vazia, porque até música secular passa a emoção, sim ou não? Rock in Rio, lá eu vi pessoas chorando, sim ou não? Mas quando a pessoa, ela está com Cristo, ela não sente esse vazio. Ela pode passar por dificuldades ali, mas ela tem Deus dentro dela. Ela pode se entristecer com algumas coisas, mas ela tem Deus dentro dela. Você vê que o caso dessa mulher, ela teve 5 maridos. Era uma pessoa vazia. Arrumava um, depois não, estava assim, tudo tranquilo, amava. Mas depois veio assim, sabe, eu desgastei. Não quero saber mais não, vou arrumar outro. Por quê? Porque essa pessoa, ela bebe da água da terra. E Deus, Ele quer dar uma água espiritual. Uma água que vai te colocar assim para cima, tanto dos problemas como dos obstáculos que irão aparecer na vida. E por que eu estou trazendo esses textos para o irmão, até mesmo comparar com Hebreus capítulo 3? O que acontece ali? O escritor de Hebreus está trazendo na nossa memória que os nossos antepassados endureceu o coração. Deus libertou o povo daquela cegueira ali, vamos dizer, nos tempos de hoje, né? Trazendo para os tempos de hoje, da escravidão ali do pecado. Deus estava conduzindo esse povo pelo deserto. Sabe o que esse povo fazia, minha gente? Vocês querem saber? Eles ficavam murmurando. Eles ficavam murmurando. Deus levando eles para o melhor, para a terra prometida. E assim Deus tem feito na minha e na sua vida. Está nos levando assim, para a Nova Jerusalém. Mas a pessoa não aceita esse processo de passar pelo deserto. Entenda isso, o processo do deserto é para todos. É para todos. Você pode orar, jejuar, que enquanto esse processo não se cumprir, você não sai dele. Deve orar e jejuar sim, para que possa permanecer no deserto, aguentar.
aguentar. Mas quantas pessoas ficam murmurando aí? Assim, murmurando. Eu não aceito isso. E falando que é até mesmo demônio. É o demônio ofendendo, igual Judas vai dizer no livro, as coisas espirituais. E é um processo, meu irmão, minha irmã. Igual eu disse assim, muitas pessoas têm buscado Cristo pelas coisas do mundo. Por isso que fica murmurando, porque não conheceram a palavra. Porque quando conhece a palavra, sabe que tudo tem o seu tempo. Sabe que Deus, Ele é Deus. Ele não deixa faltar nada na vida daqueles que confiam nele, daqueles que está buscando Ele ali, que está na palavra. E eu falo assim, às vezes, meus irmãos, que tem tirado muitas pessoas da igreja é as coisas terrenas. Por isso que João vai dizer assim, em 1 João, capítulo 1, João, capítulo 2. Vamos ler o capítulo 2. No versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, por isso que muitas pessoas não tiveram encontro com Cristo. Por isso que muitas pessoas elas desistem. Tiago agora capítulo 4. Vamos, Tiago capítulo 4. Volta um pouquinho, só voltar umas folhas. Vai passar Pedro, 2 Pedro, 1 Pedro, vai entrar em Tiago. Por isso que muitas pessoas também acabam nem recebendo. O versículo é o 1. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Ela vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem as coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Eu li na Nova Tradução Linguagem de Hoje, que já está no dicionário, fica mais fácil para os irmãos entenderem. Mas agora, essa parte aqui eu gosto de ler na Revista Corrigida. O versículo é o 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em vós nos habita tem ciúmes. Então as pessoas do mundo buscam Deus por causa das coisas do quê? As coisas do mundo. Busca Ele por conta do sacrifício que Ele fez. Por isso que Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 12, se eu não me engano, fuja da idolatria. Não estou falando que às vezes você não possa vir buscar ali um milagre.
Você pode, mas não deixa roubar o sacrifício de Deus. Vou pedir para os irmãos irem em João capítulo 4 agora. 1 João, volta de novo lá em 1 João. E aqui, ó, em 1 João capítulo 4, ele fala que as pessoas vão reconhecer os falsos profetas através disso. Os falsos profetas, eles pregam as coisas terrenas. As coisas terrenas. As bênçãos, aquilo que, as concupiscências das pessoas. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, no versículo 4: meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vós é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Por isso que a gente vence os falsos profetas, porque o Espírito de Deus está na gente. Mas olha aqui, ó, eles falam das coisas do mundo. Olha aqui, eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Você entendeu? Eles falam da coisa do mundo. Quem é do mundo, eles ouvem, eles gostam das coisas terrenas. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo então que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Você entendeu? Por isso que muitas pessoas não tem o Espírito Santo ainda, porque vive nas coisas terrenas. E por isso que qualquer coisinha tira essa pessoa da presença de Deus. Agora, vamos voltar aqui em João capítulo 4. Vou estar finalizando. Só o versículo 13 ao 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pastor, como é que eu faço para ter essa água? Você quer ter essa água, meu irmão? Você tem esse desejo de ter essa água? Você tem que fazer o mesmo que essa mulher fez. Posso falar o que ela fez? Sim ou não? Vamos lá então, aqui ó, no versículo 28. Lê pra gente, fazendo favor. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Ela deixou o quê? O seu cântaro. Ela deixou ali o cântaro que ela usava ali para pegar água. Se você quiser beber dessa água que o irmão leu aqui, ó, versículo 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É necessário você deixar o cântaro. Às vezes é a sua família, meu irmão. Sua família ainda não foi convertida, e eles estão dependendo até mesmo de você. Deus transformar a sua vida primeiro, para transformar a vida deles. Então não anda junto com eles. Você tem que mudar o seu ambiente, porque senão tanto você vai perecer como eles também. Por isso que você tem que mudar o seu ambiente. Você mudando o seu ambiente, automaticamente Deus vai te transformar. E o ambiente onde você está vai ser transformado. É igual o irmão estava dando testemunho para mim no serviço. Ele trabalhando lá. Uma mulher que não acreditava em Deus. Por conta do quê? Dos testemunhos das pessoas. Bagunçando, bebendo, vivendo igual as pessoas do mundo, mentindo, sabe, prejudicando o irmão.
Aquela mulher não acreditava mesmo em Deus. Não acredito em Deus, não acredito. Até que esse irmão entrou no serviço lá e começou a mostrar o amor. Essa pessoa começou a falar assim: é diferente esse rapaz. Eu não conhecia esse amor. E a luz que estava nele, que está nele, mudou aquele ambiente. Ele foi usado. Por que você não vai para a igreja? Em vez de você sair para a balada, vai para a igreja. Ele assim pensou que ela não iria na igreja. Ele só semeou. Mas aquelas palavras fez efeito ali no coração daquela mulher que não acreditava em Deus. Ela foi. E o pastor lá foi usado. E depois ela chegou para agradecer. Ele agradeceu. Então o primeiro passo, se você quiser, você tem que largar o cântaro. Por isso que Deus está falando: se hoje você ouvir a minha voz. Às vezes você tinha uns planos: pastor, mas os meus planos. Pedro, ele era o quê? Pescador. Ele se tornou o quê? Pescador de homem. Enquanto você não deixar o seu cântaro, você nunca vai saber qual que é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Para isso é necessário você deixar o cântaro. Sei lá, deixar o pecado. Vai te, não sei qual que é o cântaro que está te prejudicando, que Deus está te cobrando hoje. Ele fala: se hoje, meus irmãos. Ontem lá no monte o pastor Gilberto fez eu lembrar de um voto que eu fiz com Deus em 2012. 2012, um voto. E o voto vem se cumprindo. É igual ali o de Jacó. Foi se cumprindo. Deus só trouxe na minha memória: lembra que você fez um voto em 2012. Mas para isso eu tive que deixar o cântaro. Então deixa Deus transformar assim a sua vida. Confia nele. O que eu estou falando? Começa a buscar Ele. Mas tem que ser de todo o coração. Não é no dia que você quer. Você vai: pastor, eu estou fraco, eu estou cansado. Vem assim. Eu falo assim: meus irmãos, tem pessoas que trabalham longe. Sai daqui, vai lá para São Paulo. Não falta um dia. As coisas terrenas essa pessoa está buscando, sim ou não? Às vezes a igreja é no mesmo bairro. Vai 3 km de distância, 4 km. A pessoa fala: a igreja é longe, pastor. A igreja é longe. A pessoa coloca obstáculo. O diabo coloca obstáculo ali na vida dessa pessoa para as coisas de Deus. Igual Deus está falando nos nossos corações: se você quiser ser cheio mesmo da presença dEle, assim, é necessário você deixar o cântaro. Não sei qual que é o cântaro que Deus vai cobrar na sua vida. Amém? Vamos adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor.